Com alegria, novamente aqui nos encontramos, especialmente, podemos dizer, até com uma alegria dupla, por iniciarmos, termos a graça de estarmos aqui com todas e todos, telespectadoras e telespectadores, todos, eu creio que não, os que iniciaram o ano 22 conosco, 2022, muitos que foram deixando o nosso convívio, partindo para a verdadeira casa do Pai. Por isso, um bom dia para todas e todos, com a graça de Deus, com as luzes do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus. Por que o Padre Pedro cita bênçãos do Menino Deus? Porque todos nós somos sempre convidados, não somente no presépio, no tempo de Natal, a admirarmos a simplicidade, a humildade do Menino Deus. Aliás, se nós tomarmos a Bíblia Sagrada, nós encontraremos muitíssimas passagens da Sagrada Escritura, onde Cristo Jesus nos fala da simplicidade, da humildade, e especialmente quando os apóstolos estavam dialogando entre si, até discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Vocês se lembram daquela mãe, por exemplo, que chegou perto de Jesus Cristo? Jesus Cristo, eu tenho um pedido para fazer para você. Aí Jesus disse, então fala. Eu gostaria que quando você chegasse no seu reino, você colocasse um dos meus filhos, referia-se a Tiago e João, um na sua direita, outro à sua esquerda. Quem acompanhou um pouco a política pela mídia, pelos jornais de comunicação, podemos acompanhar um pouco uma certa discussão, uma certa briga política, e para a dificuldade do presidente e do vice-presidente da República, bem como para o Jorginho Melo e Marilisa Bohem, do nosso estado, para conciliar, para colocar pessoas que iriam forçar para ser ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Segurança, ministro das Finanças. E a mesma coisa também no Estado. Então, pedindo posições elevadas. E assim aconteceu também com esta mãe e também com os apóstolos. Quem de nós será o maior no reino dos céus? Chegou Jesus Cristo quando... O que vocês estavam discutindo por ali? Ficaram envergonhados. E Jesus logo, claro, sabia tudo, porque Jesus Cristo e Deus sabem o passado, o presente e o futuro. Para a Trindade Santa, tudo é presente. Por exemplo, começou agora, dia 1º, o novo ano. Eu coloquei hoje de manhã no meu programa, pela Rádio Guarujá, às 6h30, veja, para todos e cada um de nós, esse novo ano é um grande ponto de interrogação. Porque ninguém sabe o nosso futuro, o que será. Quem é nem da nossa vida. Quem é o dono da nossa vida é Deus. Então, Cristo Jesus, naquela discussão, tomou uma criança
pode abrir, por exemplo, você pode abrir capítulo 10 de São Marcos, capítulo 13 seguinte. Quem não se tornar igual a uma criancinha, não entrará no reino dos céus. Por isso eu gosto de sempre, com as bênçãos do menino Deus, para que nós possamos sempre imitar e seguir pelo caminho da simplicidade, porque há muitas passagens da Sagrada Escritura. Um dia eu vou trazer aqui uma dezena de passagens da Sagrada Escritura, onde nós podemos ler na Bíblia Sagrada, como agora vou ler aqui na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5 de São Pedro. Está aqui, capítulo 5, já encontrei. Então, capítulo 5, versículo 5, é onde diz, Deus rejeita, veja aqui, imediatamente vós outros que sois mais jovens, sede obedientes aos anciãos, as pessoas de mais idade. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos, veja agora, de humildade, revestir-se de humildade, porque Deus rejeita aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá sua graça aos humildes. E assim podemos encontrar aqui, ler para muitas passagens. Por isso, eu gosto então de colocar também com as bênçãos das crianças, com a saúde e a proteção do Senhor Jesus dos Passos. Por que Senhor Jesus dos Passos? Porque foi o Filho de Deus que veio em nosso favor no meio do sofrimento, aceitando o sofrimento, a flagelação, a coroação de espinhos, levando a cruz, e por isso também ele acentuou, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz diariamente, vem e segue-me. Qual é a cruz? Cada um tem a sua cruz. Por exemplo, neste momento, quantas cuidadoras ou familiares nos hospitais, nas casas de idosos, nas casas de acolhimento, nas casas de saúde, nas maternidades, nos hospitais, nas enfermarias, quantas pessoas estão lá, passar talvez a noite toda cuidando de uma pessoa parente ou até não parente, enferma, no seu lar ou em qualquer lugar. Quantas mães que neste momento estão se dedicando com todo carinho em favor de uma pessoa deficiente. Quantas pessoas estão nesse momento num trabalho, numa secretaria, e talvez trabalhando ao lado de uma pessoa impertinente, impaciente, pessoa chata, uma pessoa que não está contente naquele seu trabalho e que está deixando todas as 4, 5 ou 20 pessoas ali num ambiente pesado. Então, tudo isso nem sempre é fácil. Então, a cruz para cada uma pessoa é diferente. E, então, eu falo, Senhor dos Passos, mas também eu falo do Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, que passou por esses sofrimentos todos e repetiu muitas vezes, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E a maior prova de que Cristo Jesus é o Filho de Deus
é a ressurreição. É o único caso, já repeti mais de uma vez, que aconteceu no mundo, de uma pessoa que, morta realmente, ressuscitou com o próprio poder. Podem se reunir 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 bilhões de médicas e médicos ao redor de um cadáver de uma pessoa que realmente morreu. Por exemplo, temos ali a pessoa falecida, o rei Pelé, antes do nascimento, Edson, antes do nascimento, está ali mortinho da Silva. Podem chegar milhões de médicos, rezar, pedir, implorar. Levanta Pelé, para uma nova vida, começar, quem sabe, jogar um futebol a menos uma vez. Nada. Ele continua mortinho da Silva para ser enterrado, como quanto me consta, hoje o cortejo e toda uma homenagem que está sendo dada. Que ele seja feliz, já rezamos diversas missas. O importante é como nós vivemos nesta vida. O que nos acompanham são as boas ações, as boas obras. Bem, eu fiz então aqui uma introdução, claro, explicando um pouco a razão por que eu coloco. Aliás, não estava na minha conjectura fazer essa colocação. Mas então, estamos, com a graça de Deus, num novo ano, e que é um ponto de interrogação para todos nós, pois ninguém sabe o dia de amanhã. Mas coloquemos a nossa vida sob olhar, sob a proteção e os nossos trabalhos, as preocupações nas mãos de Deus. E tudo, sem dúvida nenhuma, irá decorrer do melhor modo possível. Eu até, na passagem do ano, agradecendo, à meia-noite eu me encontrei na capela, rezando, agradecendo o ano 22 e pedindo a proteção para o ano 23. E Jesus diz também, claro, Mateus capítulo 7, onde diz: pedi e recebereis. Eu também rezei, Jesus, se quiseres que eu continue a te evangelizar pela rádio, pela TV, pelas missas, pela catequese, pelas visitas aos enfermos, em qualquer lugar, podes me dar mais anos de vida, se quiseres. Em janeiro, sei, Jesus, que eu vou completar 88 anos. E graças a Deus, bem vividos, com muito trabalho apostólico, muito sacrifício, pouco sono, trabalhando sempre, muitas vezes, meia-noite, 11 horas, tal, preparando o programa de rádio e TV, mas me sinto felicíssimo e jamais trocaria a minha vida de padre por qualquer outra profissão e tal, mesmo na vida celibatária, mesmo na vida sem me ter unido ao matrimônio, eu me sinto muito feliz. São vocações especiais. Muitos são os chamados, nos diz a palavra de Deus, e poucos os escolhidos. Já falei aqui uma vez, quando eu comecei a estudar, nós éramos 46 jovens, adolescentes, de 31 ou 32 municípios de Santa Catarina e um outro do Paraná, e
no final dos estudos, muitos anos, depois de 19, 20 anos de estudos, eu, graças a Deus, sem nunca ter rodado, agradeço a Deus, e ficamos pares em 2. Por isso a gente pede, rezem, para que tenhamos sempre mais sacerdotes, para que o adolescente ou jovem, num momento de desânimo, não desista. Vem o desânimo? Claro que vem. Eu, mais de uma vez, desanimei, com boas propostas econômicas até em meu favor. Não. A vida não termina aqui, a nossa vida continuará, por isso eu vou procurar produzir boas ações, boas obras, né? Então, peçamos a proteção da Trindade Santa para este novo ano 2023. E, sem dúvida nenhuma, com a nossa proteção e a nossa vida sob o olhar e a proteção da Trindade Santa, de Nossa Senhora, do Anjo da Guarda. Aliás, por falar em Anjo da Guarda, hoje, terça-feira, que a igreja aconselha que se reze nas terças-feiras, sempre que possível, ao Anjo da Guarda que Deus nos deu de presente no dia do nosso batismo, quando recebemos a graça santificante, quando Deus nos aceitou como seu filho adotivo, para que Ele nos conduza sempre. Eu sempre procuro, diariamente, 1, 2 ou 3 vezes, ou mais ou menos, rezar em louvor ao meu anjo da guarda. E ele sempre me tem acompanhado. Eu aprendi isso da mamãe desde pequeno. O papai era comerciante, naquela época não havia quase caminhões, as estradas não permitiam, e não havia quase caminhões, mas carroças, o papai tinha 3, já falei aqui, 2 carroças de 4 cavalos, uma carroça de 2, então a gente montava muito cavalos, até um pouco chucros, como se diz, nem bem domados, e a gente caiu muitas vezes. Nunca, com a graça de Deus, eu ou meu mano ou outra pessoa se machucou caindo. Houve ocasiões que eu podia ter morrido. Inclusive o papai disse, meu filho, nessa queda você podia ter morrido. Mas a mãe sempre diz, reze ao anjinho da guarda. Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. E neste momento, eu encontrei uma oração intitulada Oração da Fé. Veja só, que oração maravilhosa. Eu achei muito oportuno rezar esta oração no início do novo ano. Veja só, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, ó Deus, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para a minha vida. Essa oração você pode colocar como se fosse igualmente a sua oração. As bênçãos para a minha vida, que vossa divina luz, ó Deus, paira sobre mim, repousa sobre mim. Com vossas mãos, retirai da minha vida todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam me perseguindo, que queiram me prejudicar. Quais são esses males? Covid-19, por exemplo, a dengue, por exemplo, a Omicron, por exemplo,
e quantas outras enfermidades. A guerra terrível, por exemplo. Aliás, hoje de manhã escutei numa rádio que numa reação com modernas armas que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos, parece que mataram 300 e poucos russos. São vidas, são seres humanos que têm uma namorada, que tem uma noiva, que tem uma esposa, que tem filhos e filhas chorando. Quantas centenas e centenas de pessoas chorando a morte dessas pessoas. Assim como os russos mataram já milhares de ucranianos. E nas outras guerras, eu já falei com pessoas que estiveram na guerra. Me lembro, por exemplo, na última guerra, um coronel lá da Itália me contando, quando foram para invadir Moscou, 263 mil e poucos soldados vivos, voltamos, dizia esse coronel, 12 mil e poucos. Os demais todos morreram congelados na grande nevasca que deu e todos nem chegamos a Moscou. Bem, continuemos. Com vossas mãos, então, continuai sempre presente, nos defendendo, que as forças negativas que me abatem, entristecem, se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. O vosso poder, especialmente, destrua todas as barreiras que impedem o meu desenvolvimento. E do céu, vossas virtudes penetrem no meu ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os meus caminhos, para que eu possa sempre caminhar com segurança, com otimismo, com alegria na minha vida, trabalhando para a minha realização e colaborando na realização e na felicidade de meus semelhantes. Que meus passos sejam dirigidos por vós, ó Deus, para que eu não tropece na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, meus estudos, meu lazer, sejam por vós, ó Deus, abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar neste novo ano e sempre na minha vida, porque estou sob a tua proteção e a tua bênção. Que oração maravilhosa. E olha, minha gente, eu tenho experiência já na vida, já com meus 62 anos de, graças a Deus, compadre, e também de vida vivida. Até médicos dizem, puxa, padre Pedro, mas você não parece que tem essa idade, diversos médicos. Ainda ontem eu estive, ainda almocei com o meu sobrinho, um grande cirurgião, Dr. Jair Teixeira, de Rio do Sul, e a filha, a Bibi, a doutora Gabriela, dermatologista, e eles também, o tio, mas o tio também de saúde, o tio não toma nenhum remédio. O meu médico, eu digo, é Deus, mas eu rezo diariamente, eu agradeço a minha vida. Quanta gente que só pede a Deus, pede, e Deus favorece, e a pessoa até esquece. Se, por exemplo, você colabora com uma pessoa, mas essa pessoa lhe é ingrata, não sabe agradecer nem um pouquinho, aí você outra vez pode até ajudar, mas já não ajuda com tanta boa vontade. Deus olha para nós. E os santos sempre procuraram agradecer a Deus. Os santos
que a igreja celebra hoje, Santo Antero, Papa e mártir, e São Florencio, igualmente mártir, e São Cirino. No domingo, à tarde, às 4h30, tivemos na Catedral Metropolitana, presidida pelo nosso arcebispo, D. Wilson Tadeu Yenck, uma oração de 1 hora, mais ou menos, o culto ecumênico, presidido por nosso arcebispo, e alguns pastores, alguns sacerdotes, rezando, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo em favor de Jorginho Melo e da Brasilícia da Boêmia. As duas pessoas já com muita experiência na vida, mas uma juventude dentro de si. Duas pessoas que eu pessoalmente acompanhei mais ou menos a trajetória, o trabalho, especialmente pela leitura. Jorginho Melo, mas acompanhei mais tempo, devido a tanto santo aqui em Florianópolis, e ele como vereador, como lá mas não é Santa Catarina, depois deputado estadual, deputado federal, senador, mas um homem de muito trabalho. Quando ele apareceu como candidato, o pessoal logo se simpatizou com ele. Por quê? Porque foi alguém que trabalhou para o bem e não faltava nos trabalhos. A outra, a vice-governadora, igualmente delegada, atuante, honesta, nesse particular, justiça e honestidade. Eu rezo para que nosso Estado, conforme a essa equipe, toda a equipe que está com eles, vão trabalhar, sem dúvida nenhuma, para elevar sempre mais nosso Estado e as metas que eles têm, exatamente o que precisamos é a saúde e a educação. Educação para esses jovens necessitados, a segurança e as estradas. Então, são metas maravilhosas, prioritárias. Então, que as bênçãos cubram, especialmente que o Espírito Santo ilumine esta equipe para que continuem trabalhando, mas que nós também demos a nossa participação. Todos nós somos uma pequenina peça muito importante em nosso Estado. E agora, então, a bênção da saúde para todos e cada um de nós, para que tenhamos um ano maravilhoso e assim toda a nossa vida. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para o acompanhar em toda a sua jornada. Que tenhamos saúde e proteção, otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, a nossa oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, e agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E um maravilhoso e feliz e próspero ano de 2023.